A primeira, acho que, dúvida das pessoas aqui que já tem uma loja de tinta é como faturar mais, né? Então agora eu tô me colocando na posição de um cara que já tem uma loja de tinta, eu tenho ali qual é o faturamento normal aí, médio, de uma loja de tinta que chega para vocês com uma outra marca, por exemplo? Olha, a média de faturamento hoje destas lojas, eles vão chegar aí com faturamento médio de 120, 150 mil, talvez um pouco mais, né? Nós tivemos experiências com lojas pequenas, com lojas de médio porte e até com lojas de um porte um pouco maior, tá, Hugo? Então nós tivemos lojas que estavam recém-inauguradas, que nos procuraram, recém-inauguradas, com 6 meses, 8 meses de inauguração. Isso aconteceu agora há pouco, né, Thiago? Há 2 semanas aconteceu esse fato e nós franqueamos um candidato que ele estava com apenas 6 meses de loja de tintas e faturando aí em torno de 50 mil reais. E estava em busca justamente de alguns diferenciais competitivos para que ele pudesse escalar de uma forma mais rápida. Como nós já tivemos também lojas um pouco mais maduras, mas que ficaram estagnadas ali, com um valor de faturamento próximo a 110, 120 mil, oscilando, às vezes caindo para 100 mil, para 80 mil, que não conseguiu ultrapassar essa escala de 120 mil. E nós já tivemos também lojas que estavam no mercado há mais tempo, mas que estavam perdendo competitividade, né? Para você ter noção, nós tivemos lojas aí de faturamento de 800 mil que entraram para a franqueadora buscando o quê? A manutenção do que eles já haviam construído ao longo do seu tempo e mais crescimento, né? Porque aquela frase que a gente usa muito lá na franqueadora, né, Thiago? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar onde nós queremos chegar, né? Então é muito importante pensar nisso. Então nós tivemos, né, essa oscilação aí de demandas, tá? Então chegaram demandas variadas para nós, tá? Eu acho legal que a gente tem aí vários cenários. Acho que o bom disso é que a experiência vai só aumentando, né? Então tem gente que chega do zero querendo abrir uma loja, tem gente que chega já num faturamento inicial de uma loja, mas com dificuldade de romper a barreira. Tem gente que já está como lojista, já está faturando, mas está com dificuldade de manter o faturamento ou precisando de melhorar a rentabilidade, por exemplo. E tem gente que já está lá em cima e precisa de melhorar o poder de compra. Tem gente que está lá em cima e não tem, às vezes, uma gestão muito próxima. Então, a gente cuida muito disso também. Então, a gente tem muito treinamento para a equipe, para gestão de estoques, tudo o que envolve a operação da loja. Então, não é só a gente, vou entrar para a franquia e assinar um termo de adesão ali e agora eu estou na franquia. Não, a gente tem essa participação. Então, para quem já é lojista, que foi o motivo específico de quando começou esse projeto, foi pela dificuldade que existe lá na loja de verdade, no chão de loja. Porque como eu também tenho loja, como eu também venho desse chão de loja, a gente sabe que, dói lá o relacionamento com o pintor, dói lá a dificuldade de controle de estoque, dói lá o fluxo de caixa, dói lá o fornecedor, porque é difícil ter acesso e bons preços e logística, dói o marketing. Então foi diante desse tanto de dificuldades que a gente sabe que existe numa loja de tinta convencional. Acho que só de ser uma loja de tinta no Brasil já tem um grau de dificuldade grande. Mas o nosso modelo realmente traz uma estratégia, né? Como a gente já passou por muitas dessas dores, a gente já consegue desenhar um caminho melhor para o cara conseguir realmente elevar o nível de faturamento. E falando de faturamento, não é o faturamento o ponto mais importante. É o quanto desse faturamento depois fica de resultado. Então, a gente já teve casos de lojistas que tinham bom faturamento, mas não tinham resultado, e aí torna-se uma ilusão, né? O que acaba virando uma bola de neve. Tô faturando 200, 300, 400, 500, e o resultado, cara? Mas não vejo dinheiro. Cadê o meu dinheiro? E o resultado? Então, só para contextualizar um pouco mais, a oficina tem 3 modelos de negócio. Nós temos aí, para quem quer fazer parte da franquia, nós temos primeiro o investidor, que a gente estava falando anteriormente, é o cara que não é do ramo e quer começar. Então a gente tem advogado que virou dono de loja de tinta,
a gente tem estudante que saiu e começou o primeiro negócio, tem de todo formato aí. Nós temos aí o conversão, que é o que nós estamos falando mais agora aqui, que é o cara que já é lojista de tinta e que quer dar um upgrade. E nós temos o Store in Store, que é para aquele cara que tem um material de construção, que mexe lá com vários, um mix de produto muito maior, né? Um grau de dificuldade de gestão muito maior, e aí ele quer montar uma área especializada em tinta. Aí a gente tem um Store in Store, que é uma área, um departamento mesmo, a gente precisa de criar um departamento lá dentro, com pessoa dedicada, com projeto dedicado, um outro modelo nosso para crescimento, para que ali ele também consiga virar uma referência em tintas. Então a gente tem essas 3 opções para... Legal, uma loja de tinta dentro de uma loja de material de construção. Exatamente. Isso. Uma loja de tinta especializada mesmo dentro de um material de construção. Legal, legal. E pensando em ferramentas para que as pessoas que já têm uma loja de tintas faturem mais, que geralmente vocês recomendam? Olha só, nós não podemos falar tudo não, viu, Hugo? Porque senão nós vamos entregar de graça aqui, né, Thiago? Vamos dar só uns toquezinhos, aí depois nós procura a gente. Vai ser só alguns insights aqui, porque senão nós vamos entregar de graça o que nós fazemos de melhor. Mas brincadeira. As ferramentas, eu gosto muito de falar o seguinte. Antes de nós darmos o primeiro passo, é muito importante nós sabermos onde nós estamos. Então, a primeira grande ferramenta para você faturar mais é você saber o seguinte: como é que está a qualidade do meu faturamento hoje? Quanto eu estou faturando? Mas como que está a qualidade desse faturamento? Como é que está a qualidade dessa receita? Como é que está a qualidade dessa venda? Por quê? Porque nós brasileiros, nós vivemos uma cultura um tanto quanto mistificada, que é essa questão de aumento de faturamento, aumento de faturamento, aumento de faturamento, que o Thiago falou agora há pouco. Às vezes o cara está faturando muito, Hugo, mas não existe resultado. Por quê? Porque não existe mensuração, ele não tem clareza, não tem números, não tem dados, não tem indicadores do negócio dele. Então, antes dele pensar em aumentar o faturamento dele, é muito importante que ele conheça com clareza as características desse faturamento dele, né, dessa venda dele. Ô Pablo, só complementando aqui, cara, isso é mais normal do que qualquer um imagina. É muito normal empresários, de modo geral, a gente obviamente está falando aqui da parte de tintas, não terem clareza do resultado, do que realmente essa loja deixa na mesa. Então, como a gente se preocupa muito com essa parte de gestão, uma das ferramentas, como fazer para esse cara vender mais, começa nisso, começa da gente cuidar de entender o cenário. O Pablo falou ali, cara, peraí, vamos ver, como é que você está hoje? Para a gente entender qual que é o seu faturamento, mas mais do que isso, qual que é o seu resultado? Então tá, aí a gente vai passando para os próximos passos. Como é que está o seu relacionamento com o pintor? Como é que está o seu relacionamento no mercado em geral? Pô, os arquitetos, os construtores, os engenheiros, as empresas que consomem tinta, imobiliária, enfim. Então a gente vai fazer o quê? Uma análise desde a gestão do cara ali, como é que tá a sua equipe. Ah, não, eu contratei um vendedor aqui, mas ele chegou aqui, eu pus ele para vender. E aí, cara, você não treinou, qualificou. Cultura. Qual que é a cultura da sua empresa? A gente precisa de preocupar muito com isso, porque dentro das ferramentas que a oficina traz para o lojista, a gente fala de cultura, a gente fala de posicionamento, a gente fala de credibilidade, a gente fala de relacionamentos, que essa ferramenta é primordial para o nosso negócio. A gente tem um programa, por exemplo, de fidelidade, onde o profissional da construção recebe pontos de acordo com as indicações, e isso depois ele vai para uma vitrine virtual que ele escolhe várias premiações. A gente tem esse cuidado da gestão dentro das ferramentas. O cara não está vendendo, será porque ele não tem preço? Ou ele não está tendo resultado porque ele está comprando caro? Muitas das vezes o cara vende, mas ele não tem resultado. Aí você vai ver o CMV do cara, o custo de mercadoria vendido, tá lá nas alturas. E a gente, pô, não, peraí, cara, vamos olhar o detalhe. É imposto o problema? É compra? É volume? Qual que é a deficiência? Então não existe bola de cristal também, não existe
uma varinha mágica que você vai lá e resolve. Mas existe uma análise bem complexa de o que pode estar afetando aquele empresário ali, a gente chama inclusive, né, de empresário tinteiro. Não pode ser só um dono de loja de tinta. O dono de loja de tinta é aquele cara lá das antigonas lá, do balcão só. E, cara, empresário tinteiro se preocupar com o restante. E a equipe, e RH, e contabilidade. Compras. A hora que você vai falar de contabilidade... Contabilidade hoje, tem gente que diz, não, isso não quero falar sobre isso, não. e é uma dor muito grande. Então, quais são as ferramentas que a oficina das tintas oferece? Esse conjunto para que a gente, acertando cada um desses ponteiros, conquiste o resultado. Não existe, né, uma ferramenta. Não existe uma solução. E diante daquela análise, então vamos sentar, entender e atacar cada uma delas. Então, a cada reunião, a cada consultoria que a gente faz, a gente primeiro entende o cenário do cara, vamos pontuar isso aqui, fazer um plano de ação com as metas devidas para que a gente consiga ir atingindo aquilo ali. Então, esse acompanhamento, eu acho que é o cerne, né? A essência da oficina. E isso traz resultado. A gente, com essas hoje 130 lojas, podemos falar isso de forma muito tranquila e que funciona muito bem. Só para ter uma ideia, em 2024, a gente fechou alguns números ali, nós fizemos mais de 2.400 horas de consultoria. Cara, é muito bate-papo e de tinta. Nós só conversamos de loja de tinta. Mais de 600 pessoas envolvidas conosco. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.